Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Essa noite estamos aqui maravilhados pelas promessas do nosso Deus, pelo mover do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para os irmãos que no meio dessa turbulência toda de pandemia, de problemas, de dificuldades, e que deixou o povo de todo mundo ansioso com as coisas que poderiam acontecer, com as coisas que poderiam vir sobre as suas vidas. Nós estamos aqui nessa noite porque há muitos dias atrás fizemos várias palestras quando a pandemia estava mesmo a pico, no pico de toda a pandemia. Fizemos várias lives trazendo a essência sobre a ansiedade, os seus transtornos e a depressão, que é algo que vem chamando a nossa atenção nos dias de hoje. E os nossos irmãos não pararam de nos procurar no Face, no Instagram, e muitos deles mandando e-mails para nós, para voltarmos a trazer a essência desse projeto. E nessa noite eu quero deixar bem claro para os irmãos que precisamos de uma forma maravilhosa e gloriosa na presença do Senhor, trazer uma essência daquilo que é para nós gratificante, que é trazer um contexto sobre a ansiedade e a depressão, algo que tem trazido complexidade para a vida do homem, mostrar para os irmãos que nos dias de hoje a depressão já é considerada a doença do século. No século 21, há muito tempo atrás, eu lembro muito bem que nós tínhamos uma perspectiva de que essa doença nunca ia se erradicar, ela viria sobre a vida das pessoas de uma forma terrível, e ela veio, chegou com força e trazendo todo tipo de torpeza e todo tipo de embaraço para os seus lares. E observe uma coisa, o que está me chamando a atenção nessa noite é trazer esse contexto sobre a depressão de uma forma tremenda e gloriosa na presença do nosso Deus. E eu creio em uma coisa bem interessante, é mostrar para vocês que todo esse contexto que vai ser trazido hoje são um projeto bem elaborado, a qual debruçamos muitos e muitos meses para chegar até aqui, aonde levantamos perguntas, questionamentos, e produziu muitos frutos sobre esse projeto. Então, o que vamos falar para os irmãos hoje, trazer a perspectiva desse estudo maravilhoso sobre a ansiedade e a depressão, é mostrar que todas essas coisas, elas têm vindo como embaraços, e eu louvo a Deus por Deus ter me usado tremendamente, e está continuando a me usar de uma forma tremenda e poderosa na sua presença, trazer algo maravilhoso para nossas vidas. Eu sei, meus amados irmãos, que nos dias de hoje não tem sido fácil, as pessoas entram em depressão de uma forma difícil, e eu vou falar para os irmãos que é algo que precisa ser mudado na nossa sociedade, onde muitos problemas acontecem por causa das consequências que é trazida pelo falar, pelo se movimentar, por ter uma família desregulada, por ter um trabalho desorganizado, uma mente fraca, que traz todo esse tipo de problema e todo esse tipo de projeto contra a vida dos nossos irmãos. O que me chama a atenção hoje é que se você ir em qualquer país do mundo, tem depressivos, tem ansiosos. Se você andar em qualquer rua, em qualquer parada de ônibus, você vai, e alguém questionar para você, você vai ver que na casa dele tem um depressivo, na casa dela tem um depressivo, na casa dela tem uma criança ansiosa, tem um jovem depressivo, trazendo todo tipo de torpeza para o seu lar, porque quando o depressivo aflora, vem outros questionamentos. Por quê? E na maioria das vezes, o que me chama a atenção é o jeito de tratar a depressão e a ansiedade. O primeiro aspecto que se levanta no lar é ver que as pessoas não entendem
que a depressão existe, que a depressão ela vem com força, a depressão ela vem para tirar o homem do centro da vontade de Deus, do centro da sociedade onde ele mora, abrangendo vários tipos de coisas e tragédias para sua casa. E a gente conversa muito, nós conversamos muito com os psicólogos, com os psiquiatras, e eles trazem coisas maravilhosas para nossas vidas, e isso temos que ter esse entendimento para mostrar que hoje temos que ter um conhecimento de todos os quesitos que a Terra já produziu, problemas. Se perguntar sobre AIDS, nós vamos ter algo para trazer uma formulação como resposta. Se falarmos sobre a depressão, se falarmos sobre os direitos humanos, se falarmos sobre qualquer quesito, nós temos que estar nos preparando e estar preparado para responder tais perguntas. Se for falar no quesito de jovens, de crianças, de famílias, nós vamos poder trazer para os irmãos algo maravilhoso sobre qualquer contexto. Por quê? Porque todos os dias estamos estudando sobre todos os aspectos da humanidade, mostrando que todos os quesitos é preocupante. Quando falamos lá do jovem nas drogas, as consequências que vêm, as dificuldades que vêm, vemos trazendo resposta para a sociedade, que os jovens precisam se aprimorar diante da presença da comunidade onde ele vive e da sociedade onde ele mora. Então a minha preocupação é mostrar para os irmãos que é prazeroso estar aqui, trazendo para os irmãos algo maravilhoso, com personalidade, um projeto maravilhoso que foi meticulosamente preparado para os irmãos nessa noite maravilhosa. Eu confesso que já estava com saudade de trazer algo sobre a depressão, que é um aspecto que eu fico muito maravilhado, porque nós vamos a fundo, nós vamos no profundo falar sobre isso. Por exemplo, o tópico de hoje é ansiedade, as origens dos transtornos e como sobreviver a ele, como sobreviver à ansiedade, como que isso pode sair fora do contexto da minha vida. Isso é um aspecto que nós vamos debater hoje, nós vamos falar sobre esses quesitos. E a gente sempre fala para os nossos irmãos, aqueles que têm mandado e-mail, aqueles que têm falado conosco no Zap, aqueles que têm falado conosco no Instagram, no Facebook, de uma forma gloriosa, mostrando que eles também estão preocupados com esse tipo de história, com esse tipo de raciocínio que vamos ter nessa noite. Vamos raciocinar junto, mostrando para os irmãos que há algo que precisa acontecer sobre as nossas vidas. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de pesquisa, então vamos falar sobre o transtorno de ansiedade atinge 13,2 milhões de pessoas no Brasil, irmãos. 13,2 milhões de pessoas no Brasil estão ansiosos com sintoma da ansiedade grave sobre as suas vidas. É muita gente com o mesmo problema. E o que me chama a atenção é essas coisas. Observem que nessa noite nós vamos falar do que é maravilhoso, das bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós vamos ler a nossa Bíblia antes da oração. Nós vamos ler um texto bíblico e para que os irmãos possam ter um entendimento daquilo a qual queremos chegar, sobre o projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Gênesis, livro de Gênesis, é o livro do contexto da criação, e nós vamos falar dessa forma, sobre tudo aquilo que Deus criou até chegar no homem e na mulher, aonde houve o pecado, aonde veio as consequências do pecado, e a depressão e a ansiedade é consequência, irmãos, de tudo aquilo que fomos vivendo na terra. Trabalho demais, ansioso demais, preocupado demais, comendo alimentação de todo tipo de alimentação errada. Todas essas coisas, tudo isso fica armazenado na nossa mente, e por algum motivo há um descontrole emocional e que traz isso transtornos terríveis para os nossos irmãos nos dias de hoje. Vamos ler o texto.
porque eu acho muito maravilhosa a palavra do Senhor, e sem ela eu particularmente não vivo, sem a palavra do Senhor sobre o meu coração e sobre o coração daqueles que nos acompanham todo dia nas redes sociais, onde debatemos, conversamos, interagimos uns com os outros, mostrando que a perspectiva de vida, ela é maravilhosa. E eu sei de uma coisa, você que está aí nos acompanhando nessa hora, pelo Instagram, pelo Facebook, de uma forma gloriosa, você que também está na plataforma, de uma forma gloriosa do YouTube, você que está nos acompanhando, simplesmente acompanhe esse contexto que vai ser falado aqui sobre a depressão, sobre todos os transtornos que a depressão pode causar sobre a vida do ser humano, sobre o projeto, sobre o olhar penetrante, sobre o olhar que agora não é mais penetrante, agora está morno, está mortificado. Essa é a depressão. As pessoas tiram o brilho das suas vidas, e isso é interessante em falar. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos entrar no projeto. Eu confesso aos irmãos que esse é um estudo que não dá para falar em 20 minutos e meia hora, simplesmente é algo maravilhoso, mas requer um tempo para que possamos passar para os irmãos e vocês possam trazer isso como um sedimento para a sua vida, que isso possa ficar sedimentado na sua mente, e assim você vai poder contemplar a beleza desse estudo, a qual passamos muitos e muitos dias trazendo a essência para que ele pudesse florescer na vida de vocês nessa noite. Amém? Nós vamos ler o texto e Deus vai continuar nos abençoando de uma forma gloriosa e poderosa. Então somente adore ao Senhor, porque Ele está na casa. Amém? E diz assim: e Deus os pôs da expansão do céu para alumiar a terra. Gênesis capítulo 1, verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde de amanhã, o dia quarto, e disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, de águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi amanhã o dia quinto. O que me chama a atenção é que quando Deus pega e traz a essência de Adão e Eva na terra, antes Deus já tinha preparado todo o mover sobre a terra, toda a criação de répteis, de ser vivente, peixes, molusco, tudo Deus já tinha criado, mas Deus viu que o homem continuava só. Deus agora produz uma adjuntora, uma varoa, para que o varão pudesse ser beneficiado da sua beleza, do seu mover. E o que me chama a atenção sobre a palavra que lemos é que Deus, Ele não foi pego de surpresa quando o homem caiu no pecado, quando o homem tirou a essência do brilho do Espírito Santo sobre a sua vida e manchou agora a sua face, que outrora era imagem e semelhança de Deus, e agora a sua imagem ficou chamuscada. E o que me chama a atenção nessa noite é mostrar para os irmãos que a Bíblia vai relatar vários contextos de histórias maravilhosas, mostrando que o homem nasceu perfeito, não era ansioso, não era depressivo. Deus fez o homem perfeito. E hoje o que me chama a atenção é falar sobre essas coisas. Por quê? Porque hoje temos todo tipo de adversidades que vem tentando nos destruir. E eu sei que Deus, Ele é maravilhoso. Então eu já sei que 13,2 milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, têm ansiedade e outros transtornos.
Então, o que me chama a atenção é termos esse entendimento. Com as mãos suando, o coração na boca, um nó no estômago, uma dor de cabeça bem no fundo dos olhos, fui até ela, respirava fundo e pressionava o dedão do pé contra o chão para se distrair. Repetia para mim mesmo: na noite anterior havia praticado a conversa em frente ao espelho do banheiro, pensando em resposta para as possíveis perguntas e reações que minha chefe poderia ter. Aqui a pessoa está ansiosa e está simplesmente preocupada com a sua chefe. Por quê, irmãos? Porque muitos perdem os seus trabalhos, muitos fecham os seus negócios, muitos perdem as suas famílias, muitos perdem a credibilidade na sociedade onde ele mora, porque a ansiedade vem, a depressão vem e muda a história das suas vidas. E esse relato da nossa irmã fala algo bem preciso sobre aquilo que ela estava passando, mostrando que a ansiedade traz coisas terríveis. E agora, e se ela me perguntasse o motivo pelo qual eu gostaria de tirar folga, que eu tinha direito? E disse: se ela dissesse não, e se gritasse, era muitos se vai, se isso acontecer, como é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha resposta? Então preste atenção. Cientistas identificam um método que podem ajudar a tratar a ansiedade. Os cientistas se preocuparam em estudar sobre o contexto da ansiedade para que houvesse um tipo de ajuda. Os psiquiatras formulam questões maravilhosas, trazendo a essência daquilo que está dentro da mente humana, que está no coração do homem, na sua estrutura física. E ele observa a mente como algo maravilhoso, algo que quando ele olha, ele traz a essência daquilo que realmente a pessoa está passando. E nessa noite, irmãos, eu gostaria que vocês se preocupassem com o que vai ser falado aqui hoje. São 20 horas e 20 minutos. Passamos 20 minutos só na introdução para mostrar para os irmãos que algo poderia acontecer sobre as nossas vidas. Então observem que Deus, Ele nos criou perfeito. O homem não nasceu imperfeito, ele nasceu perfeito. Então nessa noite nós nos programamos para estarmos aqui. Gostaria até que se tivesse, como nós tivéssemos interagir mais com os irmãos de perto, para eles formular suas perguntas e nós trazer as respostas, mas aqui está muito complicado, porque se pararmos para também responder às tais perguntas, iremos tomar um tempo maior. Então eu vou falar aquilo que estudamos, aquilo que nos preparamos para trazer como essência para essa hora. Amém? Então eu vou falar para vocês assim: como assim você quer tirar a sua folga na segunda? Quem você pensa que diz? Em geral, esse é o dia mais tranquilo, quando começamos a planejar a semana a esquerda. Você não vai começar a chorar, vai? Respondeu com desdém. Engoli as lágrimas, concordei com tudo e o que disse. Fui ao banheiro e desabafei. Sabia que estava exagerando, que era só uma folga, mas não conseguia me controlar. É difícil o autocontrole.
Quando a pessoa está com ansiedade, é difícil o autocontrole. É difícil, irmão, você se concentrar naquilo que você... Aí o que acontece? A nossa irmã aqui já falava sozinha, de frente ao espelho, já esbravejava ela mesma com a sua aparência no espelho, já trazia, formulava pergunta e ela mesma respondia porque estava conversando com ela mesma. E o que me chama a atenção é buscarmos esse contexto para a vida da pessoa que está depressiva. É trazer um alento para a tua vida hoje. Você que está nos ouvindo, é trazer um alento para a sua vida, mostrar que tem jeito, tudo tem jeito. Não há nada que Deus não possa trazer a essência da cura, da restauração, da capacitação novamente. O difícil é que demora muito tempo para procurar um socorro. A pessoa ansiosa e a pessoa depressiva demora muito tempo para pedir ajuda. O que eu faço agora? Estou depressiva, estou ansiosa, não consigo mais me levantar, não consigo mais chegar a uma conclusão da minha vida, não consigo mais ter o entendimento daquilo que eu quero. Como eu vou fazer? A minha família zomba de mim, porque diz que eu estou com frescura, eu estou com preguiça, não quero mais trabalhar, eu quero ficar só deitado, descansando. Irmãos, cuidado com as palavras que você fala, porque muitas vezes palavras mal colocadas podem trazer um prejuízo maior quem está ansioso e quem está depressivo. Temos que saber o que falamos e o que iremos fazer de uma forma gloriosa. Observem. O primeiro pico de ansiedade geralmente ocorre a partir dos 20 anos e permanece praticamente estável até os 60 anos. Isso se conseguirmos viver até os 60 anos, né? Porque aí tem todo um contexto na história. Se você olhar, você vai ver que eu sempre falo para os irmãos que me pedem conselho quando estão depressivos ou ansiosos, eu sempre falo para eles o seguinte: não olhe para a circunstância, preste atenção, toda a palavra que vai sair da minha boca vai ser para te abençoar. Não vou falar palavras torpes, não vou dizer que você está errado, não vou dizer que você está certo, não vou dizer que isso, não, eu vou dizer para você que tem jeito. Vamos aconselhar de uma forma ampla e comprometida, para que possamos falar para os nossos irmãos e termos consciência daquilo que estamos falando. Então observe que o pico da ansiedade geralmente ocorre a partir dos 20 anos de idade, onde a pessoa já está com praticamente a sua mente formada, com a perspectiva de vida formulada, né? Na faculdade já está bem resolvida, já tem um bom trabalho, né? Então essas coisas são maravilhosas, mas o que acontece quando isso foge ao controle? O que a medicina fala sobre isso, os psiquiatras falam sobre isso, os psicólogos falam sobre isso. Eles têm suas técnicas maravilhosas até, porque você começa a conversar com os psicólogos ou os psiquiatras, e isso me chama a atenção porque eles trazem palavras maravilhosas para nossas vidas e nos ensina muitas coisas, particularidades tremendas, e nós vamos aprendendo e podemos assim passar para os nossos irmãos de uma forma gloriosa. Amém? Preste atenção. A causa desse transtorno estão relacionadas às preocupações excessivas com o futuro e ao medo de perder o controle da situação. Para os mileniais, geração da qual fazem parte os nascidos entre... Eu fico maravilhado. Então,
na década de 80 e 90. Então, entre as décadas de 80 e 90, lidar com essa dificuldade tem se tornado especialmente difícil. Sabe por quê? Porque naquela época a medicina não era tão robusta, né? Já existiam os psiquiatras, psicólogos, mas não eram com uma força hoje como são. Hoje a psiquiatria evoluiu bastante, né, com seus métodos, com seus diagnósticos precisos. Então eles tiveram muitas coisas que hoje para nós é fácil, porque hoje todo lugar que você vai tem um psiquiatra para você ser atendido, né? E a psicologia traz coisas maravilhosas para a vida do homem também, coisas que o homem vai trazendo a sua essência. Então, na década de 80 e até a década de 90, lidar com essas dificuldades tem se tornado especialmente difícil. E o que me chama a atenção é termos essas coisas para nossas vidas. Então, eu olho e fico observando que os jovens americanos de hoje estão mais seguros, né, sensitivos e mimados, e mais tristes do que jamais estiveram em tradução livre, sem edição no Brasil. A psicologia vai falar que nós temos que ter um entendimento claro para buscarmos a essência daquilo que queremos que o paciente alcance, uma meta, né? Para que eles possam ter uma vida voltada à normalidade novamente. Porque o que me chama a atenção em todos os contextos, tanto na psicologia como na psiquiatria, é quando o psiquiatra vê que as pessoas não têm um outro recurso a não ser entrar na medicação. E a medicação, para mim, é que é o problema, irmãos. A medicação é difícil, porque os antidepressivos podem se tornar um vício, pode se tornar algo difícil de voltar à essência de como era antes. Vai dar uma equilibrada, vai dar uma melhorada, mas talvez vai passar muito tempo para que isso aconteça. E a metodologia da medicina hoje ela está maravilhosa, equipamentos maravilhosos que tem para diagnosticar isso ou aquilo outro. Então hoje eu falo isso porque uma boa parte da minha vida eu vivi nos hospitais, porque não porque eu estava doente, não, porque era a parte que eu mais amava, era ir no hospital e nos presídios visitar, abençoar meus irmãos, trazer a essência daquilo que eles precisavam, uma boa conversa, rirmos juntos, buscar ali, tirar a melancolia, tirar o estresse, e conversávamos sobre tantas coisas que aí o sorriso aparecia. E aí quando voltávamos de novo, aquela pessoa já não estava nem lá mais, tinha voltado para o seio de sua família e estavam ali sendo abençoados de uma forma gloriosa. Eu fico maravilhado com tais coisas, com tais projetos. Por quê? Porque assim a medicina se multiplicou, foi abençoada, se promoveu algo maravilhoso entre os que praticam a psiquiatria, né, os psicólogos entre si, trazendo todo tipo de influência para abençoar aqueles que chegam até a fase de medicamento, de medicação. E é essa parte que eu temo, porque ela traz consequências ruins para a vida tanto do ansioso como para o depressivo, que são a medicação, a administração de medicação. Então vamos lá, campeões de ansiedade, porcentagem de pessoas ansiosas em relação ao total da população. Na Nova Zelândia, 6%. 8,44%. Noruega, 7,8%. Irã, 7,3%. Estados Unidos, 6,88%. Países Baixos, 6,8%. França, 6,71%. Alemanha, 6,67%. Austrália, 6,57%. Chile, 6,53%. Uruguai, não tem perspectiva, e o Brasil 6,45%. Então, isso é fontes do IBGE 2017.
Então é algo maravilhoso. Eu lembro que Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE é algo maravilhoso que traz, é muito maravilhoso o que o IBGE tem feito como pesquisa, e eu amo a pesquisa. Então eu fico maravilhado com isso. Então vamos lá. O termo comumente usado entre os especialistas para denominar o modo de educar dos pais, dos mileniais, os babies. Então observem que isso é maravilhoso. Temos irmãos que têm uma educação maravilhosa e buscamos a essência daquilo que precisamos. Então o que eu mais fico maravilhado é que há algo que está sendo feito contra os ansiosos e os depressivos, trazendo a eles a essência maravilhosa de uma vida normal. Então, mesmo assim, volta e meia surgem pesquisas que circulam, que circundam o tema. Uma publicada em setembro de 2019, no período, por exemplo, feito por 6,6 mil adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos, identificou que quem passa mais de 3 horas por dia nas redes sociais, tem maior possibilidade de desenvolver transtornos de saúde mental, como depressão, ansiedade, agressão e comportamento antissociais. Preste atenção, adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos identificou que quem passa mais de 3 horas por dia, eu conheço pessoas que passam 12 horas na frente do computador. Aqui nós estamos falando só de 3 horas, 3 horinhas. Tem pessoas que passam 6 horas, 12 horas na frente do computador. Então esses têm uma possibilidade de desenvolver transtornos de saúde mental como depressão, ansiedade, agressão e comportamentos antissociais. É um aspecto. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto muito de pesquisa, que a pesquisa ela situa-nos de um jeito maravilhoso e traz a realidade que realmente aquilo está acontecendo, e se não cuidarmos, vamos ter problema. Entendeu? Então, isso é maravilhoso para nossas vidas. Vamos continuar. Então, ficou muito preocupado, irmãos, com essas coisas. Os ansiosos, em São Paulo, por exemplo, são 44,1% das pessoas. Minas Gerais, 22,1%. No Rio de Janeiro, 17,3%. Na Bahia, 14,9%. 13,2 milhões de ansiosos. É muita gente, irmãos. Então, tudo sob controle. O relatório de estresse em América, publicado em 2015, pela Associação Americana de Psicologia, mostrou que essa geração apresenta índices mais altos de estresse que outros. A grande maioria, 82%, afirmou ter tido algum sintoma de ansiedade generalizada nos 30 dias anteriores à pesquisa. Então, 30 dias antes, tiveram coisas terríveis, sintomas de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que está quase à beira da depressão. Aquela ansiedade que está fugindo ao controle, que a pessoa não consegue mais se controlar. Esse é que é o aspecto que temos que ter cuidado. Então, enquanto 36% dos mileniais disseram estar mais ansiosos do que estavam um ano antes, entre os nascidos entre a metade dos anos 60 e 80, essa porcentagem foi de 30% entre aqueles que nasceram entre 1946 e 1964. De 24% nos últimos anos, houve um aumento
importante na competitividade e no grau de exigência, e isso certamente gera ansiedade. Me imagine, irmãos, vou estudar para o Enem, já começo ali a estar ansioso, esperando o dia, estou ansioso, não estou aguentando, estou buscando algo e estou ansioso demais. E o interessante é, não passei, aí simplesmente o medo de estar fracassado começo a despertar em mim síndromes difíceis. Isso é que é triste, é observarmos que o medo de fracassar no trabalho, o medo de não ingressar no quartel, de não passar na prova da polícia militar, de não passar para ser professora, para ser um advogado. E o que me chama a atenção é essas coisas, é muito dificultoso, meus amados. Observem que nesse quesito temos pesquisas aqui maravilhosas, trazendo um quadro bem amplo para os irmãos, e temos que ter esses cuidados. Então, se fosse um estado brasileiro, o total de ansiosos formaria a quinta maior população do país, em milhões de habitantes. Viu? Se fosse um estado brasileiro, irmãos, olha o tanto de pessoa ansiosa, olha o tanto de pessoa perturbada mentalmente, embaraçada, com nó na garganta, nó no estômago, pensando que não vai aguentar sobreviver, pensando que aquilo vai sobrepor sobre a sua vida, vai trazer consequências difíceis para o seu lar. Isso é que me chama a atenção. Vamos lá, vamos continuar. Altos de estresse, que é outras. A grande maioria, 80%, afirmou ter tido alguns sintomas de ansiedade generalizados. Então, isso aqui me chamou a atenção, por isso que eu estou falando de novo, porque isso é importante. 30 dias antes dessa pesquisa ser formulada, pessoas disseram que já estavam com problema, com aquilo tenebroso sobre a sua vida. E o que me chama é algo que é para a vida toda. Olha só, percentual de ansiosos em cada faixa etária no Brasil em relação ao universo daquela idade. Vamos lá, 3%, de 10 a 14 anos, 3%, de 15 a 19, 6%, de 20 a 24, 3%, de 30 a 34, 6%, de 35 a 39, 6%, 40 a 44, 6%, de 45 a 49, 3%, de 50 a 54, 6%, vai engordando, ó. A meta vai, ó, é assim o contexto, ó, entendeu, do gráfico, começa lá e vem assim, ó, a idade com sua respectiva porcentagem de ansiosos em todo o nosso Brasil. Então, o que me chama isso aqui é algo, a atenção é algo assim difícil, porque temos pessoas, irmãos, esse dia fizemos uma live para os professores, que ficaram depressivos, numa porcentagem tão grande da polícia militar, do corpo de bombeiro, pessoas que tiveram órgãos de segurança pública, que tiveram uma generalização muito grande de pessoas depressivas dentro dos quartéis, portando arma de fogo, cuidando dos doentes, dirigindo ambulâncias, pessoas deprimidas e depressivas, trazendo algo para a sua vida muito difícil. Mas bom desempenho acaba assim, que a conta dos anos vividos com ansiedade chega. É verdade, para demorar é impossível. Então eu tenho que ter esse cuidado, conviver com o distúrbio por até 15 anos antes de apresentar sintomas físicos incapacitantes. Então, quanto tempo eu tive depressivo? Você pergunta para a pessoa e ela diz, não sei, depois de tanto tempo foi que aflorou sobre a minha vida, que veio algo terrível. Foi o que ocorreu com a assessora de imprensa Marília Quezada, criada em uma família dividida
dividida entre Fortaleza, Florianópolis e Ancona, na Itália. Ela foi acostumada a se virar sozinha desde cedo. Aos 12 anos já fazia a própria matrícula na escola. Sempre fui muito certinha e procurei fazer exatamente o que achava que os outros esperavam de mim, revela. Foi aprovada no vestibular, ficou noiva e conseguiu um estágio que se tornaria um emprego após a formatura aos 25 anos. Tudo parecia estar como deveria ser, mas veio a consequência. Veio o projeto, o noivado veio no momento em que ela cogitava terminar o namoro. E isso tudo trouxe um fracasso sobre a vida dessa pessoa, que traz a sua resposta mostrando que ela tinha algo memorável, uma vida gloriosa. Em vários estados do Brasil ela transitava normalmente, até na Itália tinha um acesso ali predominante, mas de repente algo aconteceu. As cargas negativas, a carga no trabalho aumentou e ela ficou descontrolada e não conseguiu mais assimilar as coisas sobre a sua vida. O que me chama a atenção meus amados irmãos, o cuidado que temos que ter e as possibilidades que esse mal pode chegar à nossa casa. Por isso é que eu sempre digo, conversem, façam reuniões nos seus lares, e quando for para comer, comam bem, organizem as suas vidas, conversem com seus parentes, com seu pai, com a sua mãe, traz algo maravilhoso para as suas vidas, de um contexto glorioso, para que as suas vidas possam ser abençoadas. O que me chama a atenção temos que ter esse cuidado, interage uns com os outros, busque a essência de algo maravilhoso, e nessa hora queremos estar vigorosos na presença do Senhor. Você entendeu? Porque algo maravilhoso virá sobre as nossas vidas e podemos ter uma vida maravilhosa novamente. Então, o que me chama a atenção essas coisas que vêm acontecendo no meio do povo de Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que porque servimos a Deus, nada vai nos vir sobre as nossas vidas. Sim, pode ser que não, mas pode ser que venham coisas para nos aprofundar mais na presença do Senhor. Talvez vamos ter algum tipo de adversidade, algum tipo de transtorno, que até ou aqueles que não servem têm. Então isso é que nós temos que ter cuidado. No nosso telhado, irmãos, ele é muitas vezes para muitos de vidro, que se tacar uma pedra vai quebrar. Então eu tenho que ter esse cuidado de interagir com os meus familiares, conversar, falar do mover, de querer ter um prazer de viver em sociedade, para que possamos ter uma vida gloriosa na presença do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai continuar nos abençoando de uma forma gloriosa. Não estou aqui pregando religião, não estou aqui falando de igreja, estou falando da presença de Deus que estamos sentindo aqui neste lugar. Amém? Deus maravilhoso é o nosso Deus. Já temos a certeza que algo vai acontecer sobre as nossas vidas. Então, várias coisas estamos cogitando sobre a ansiedade, que isso pode acontecer de uma fraqueza humana. De repente, algo psicológico se embaraça nas nossas mentes e aí começamos a ter problemas graves, a ter algo difíceis. Eu conheço muitas pessoas que ficaram esquizofrênicos do nada. Tinha uma vida gloriosa, de repente veio esquizofrenia e abalou suas vidas. Veio o mal de Parkinson e tomou conta dos seus nervos. E isso é que eu falo. E conheço outros tantos hoje que estão internados em manicômios, porque não conseguem viver em sociedade mais. Por isso que a ansiosidade propositalmente evitam relaxar em exercício de concentração. Esta seria uma tentativa de impedir mudanças repentinas, seguindo uma lógica de que é melhor continuar se preocupando constantemente do que relaxar e talvez voltar a se preocupar. Então,
Está ruim, mas está bom. Vamos, para além do transtorno, todo mundo se sente ansioso de vez em quando. É melhor que seja assim. É que a ansiedade é ativada pelo circuito do medo e da ameaça no cérebro, que nos protege de perigos, e esse circuito que faz você olhar antes de atravessar a rua ou em situações mais estressantes, ter força para correr e brigar, lutar pelo seu objetivo novamente. Então, quando este ativo é trabalhando a todo vapor, o sistema límbico responsável por essas reações coordena um verdadeiro exército dentro do seu corpo. Ele estimula a liberação da adrenalina e ordena a glândula adrenal a produzir mais cortisol, o hormônio que por sua vez ajuda a fazer o coração bater mais rápido e manda o fígado fornecer mais açúcar ao sangue. Então, são aqui falando sobre partes da medicina, algo que o corpo humano vem trazendo coisas dos cérebros, funções e organizações para a sua vida física de uma forma gloriosa. Para você ter um comportamento vigoroso, você tem que estar com sua vida plena, com sua questão física bem arrumada, bem arranjada, para não ter um problema grave como a ansiedade e a depressão. Então, o que me chama a atenção são essas coisas, né? Eu preciso ter uma vida gloriosa na presença do Senhor. Preciso, na sociedade que eu vivo, ser algo maravilhoso. Eu tenho que ter esse cuidado. O que me chama a atenção é que hoje vivemos num mundo que a aparência ela é tudo, né? Mulheres fazendo lipoaspiração, mexendo ali, costurando ali, emendando acolá, esticando os cabelos, passando as chapinhas. Então há um padrão de beleza instalado sobre a terra. Se não for daquele jeito, está por fora. Se não for daquele jeito, está condenado. Então são coisas que temos que ter cuidado. E muitas vezes a ansiedade vem por estarmos ansiosos a ser tais pessoas que não podemos ser. Esse é o aspecto da depressão. É algo que vem minando aos poucos. Ninguém acorda bom e já dorme depressivo. Não, é algo que vem aos poucos minando a vida daquela pessoa. Então, todos têm alguma relação com a juventude. O transtorno de pânico, por exemplo, se manifesta entre 15 aos 25 anos. Depois disso, dificilmente uma pessoa desenvolverá o distúrbio. Se não curada até os 18 anos, as fobias em geral permanecem pelo resto da vida. Tem pessoas que têm fobia de entrar no elevador, de passar uma passarela. Não vou conseguir atravessar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir trazer. Esse é o aspecto, irmão. Agora, o que me chama a atenção é o quesito que vamos falar agora, que para mim é a parte pior e o fundamento pior da consequência que esse problema pode trazer. Contudo, se uma vez ou outra a ansiedade pode trazer benefício, quando fica fora de controle, ela representa um grande perigo para a saúde. A estimativa dos especialistas é de que 4 a cada 5 casos de depressão seja resultado de algum tipo de ansiedade não tratada. Juntas, elas são uma das principais causas de suicídio. Essa parte aqui para mim é tenebrosa, de você ver uma pessoa tirar sua própria vida porque não conseguiu controlá-la. Esse é o aspecto.
Então, nessa uma hora nós vamos terminar daqui a pouco já, sobre a parte da ansiedade, e aí nós vamos entrar na parte da depressão, que são as causas piores, eu acho, que assim tem um entendimento, né, sobre isso, porque eu fui buscar na fonte, eu falei com pessoas, eu conversei com outras tantas pessoas, eu procurei na internet, eu vi testemunhos, eu vi coisas correlatas, coisas vislumbrantes, algo imprescindível para a vida das pessoas a qual nos cercam. Somos pastores, temos um cuidado com as ovelhas, temos um cuidado com nossa família, com nossos filhos, nossos irmãos, a nossa parentela. Então temos um cuidado para que isso não traga prejuízo para a nossa casa, algo que vem de fora e se instala dentro. Então eu sei que é muito tempo falando, mas eu tenho prazer em falar. Por quê? Porque muitos queriam ouvir essa palestra, muitos queriam ouvir sobre esse seminário e não tem condição de ver, porque está ali depressivo, está ali cabisbaixo, está ali sem ter entendimento agora na sua vida. E nós estamos falando justamente para aqueles que possam ter vigor, para que quando o mal vier, poder sair, se desvencilhar de tais coisas, para que não haja um problema pior. Então, conheço muitas pessoas que ficam nos cantos das casas, e eu conheço muitos depressivos que estão passando por adversidades terríveis, meus amados. Não conseguem sair de casa, no quarto escuro, não vai no banheiro frequentemente, não comem, não tem uma alimentação mais bem balanceada, não conseguem ter nada mais como era antes, não tomam banho, não se barbeiam, não faz sua higiene pessoal. Então são coisas que entraram para as suas vidas e tiraram problemas. Eu vou entrar numa parte agora aqui, que é bem interessante, que vai falar até sobre o INSS, sobre o auxílio quando a pessoa tem um distúrbio, o que é que o governo faz, as empresas fazem para abençoar aqueles que chegam a uma situação como essa. Então, vamos falar do prejuízo, aquilo que traz outro problema. Então, além disso, o excesso de cortisol causado pelas crises também aumenta o risco de diabetes, hipertensão e outras doenças cardíacas, porque eles desencadeiam um problema físico muito difícil de controlar, e acaba trazendo outros tipos de enfermidades que a pessoa nunca contemplou, quer dizer, nunca teve. Prejuízo. Um estudo norte-americano, quando a gente fala para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é top em muitos quesitos, sobre a doença, e tem formulações bem frequentes, projetos a qual os jovens são bem alicerçados, os pais e as mães são bem alicerçados, tem um cuidado muito grande nas escolas, para que as fobias, quando tem, não vem com tanta malignidade sobre a vida daquele que está passando por adversidade. Então o que me chama a atenção é isso, o prejuízo é esse. Um estudo norte-americano mostrou que a ansiedade pode diminuir a produtividade no trabalho em 5 dias por mês. Então, 5 dias a menos você vai estar com problema de ansiedade, que vai lhe tirar, vai diminuir o seu aspecto trabalhista, laboral, aquele que você vai estar todo dia ali trabalhando, e nesses dias você começou as suas crises e você faltou o trabalho. Mesmo tempo de afastamento de quem está com tuberculose, por exemplo. Se calculados os efeitos disso em perda financeira, a estimativa é de que os transtornos de ansiedade sejam responsáveis por uma não produção de 4,1 bilhão de dólares nos Estados Unidos. Então, 4,1 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, perda, falando de valores financeiros. Então, o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, divulgado em março de 2019, confirma que os transtornos mentais respondem por mais de 1/3
do número total de incapacidade nas Américas. No Brasil, esses distúrbios estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, de acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Então o INSS já tem um projeto mostrando que durante esse período é interessante, irmãos, o tanto de pessoa. Olha, para você ter uma ideia, em 2017 só os transtornos de ansiedade foram responsáveis por 28,9 mil afastamentos, a depressão por 43,3 mil. 43 mil pessoas, irmãos, ficaram depressivos e tiveram que se afastar do seu trabalho. E 28,9 por causa da ansiedade. Então, olha, tudo isso é algo maravilhoso, são pesquisas e perspectivas que temos que ter, onde falamos de outros países e vinculamos o Brasil sobre uma coisa terrível, que o Brasil já é o 5º país do mundo com mais número de depressivos. E isso é ruim para nós. Essa estatística para nós é muito ruim, porque nós queremos estar bem afastados sobre esse quesito, e não estamos passando por vários quesitos que têm comprometido a nossa sociedade e os nossos filhos, a nossa parentela, trazendo todo tipo de mazela para a vida profissional dos nossos irmãos. Então, segundo a Associação de Ansiedade e Depressão dos Estados Unidos, que lá tem uma associação, que engloba todos os que estão ansiosos, ele fala que 42 bilhões por ano, quase 1/3 dos gastos com a saúde mental no país. Mais da metade dessas despesas dos ansiosos se devem às visitas ao pronto-socorro. As pessoas vão, irmãos, preocupadas, pensando que tem um outro tipo de enfermidade, é uma doença mental grave, algo que vai matá-la, vai utilizá-la, e ela vai aos hospitais e lá é pago, tudo é dinheiro, e é dólares, não é reais. Então, o que eu fico observando na faculdade, os sintomas se agravam. A dor no estômago virou dor no peito, e ela passou a viver uma sensação constante de estar no limite. Estou no limite, vou explodir daqui a pouco. Se ficarem me atormentando, se ficarem me azarando aqui, eu vou explodir. São consequências que vêm para a vida humana. A ansiedade e a depressão são doenças que andam de mão dadas, uma puxando a outra para quesitos piores, uma desestimulando a outra. Essa é a resposta que nós tínhamos falado, porque já chegou às 20 horas, e eu queria falar outras coisas, mas não dá mais tempo, porque eu quero entrar lá no quesito, vou entrar lá no quesito da depressão, para que possamos ter algo maravilhoso sobre as nossas vidas, porque nessa próxima hora vamos falar sobre a depressão, e eu fico muito preocupado nesse quesito. Então, para nós a depressão é algo terrível, né? E esse texto a gente observamos muito que as pessoas depressivas ela tem um contexto muito ruim para as suas vidas, até pior do que a ansiedade. Nessa noite, irmãos, preste bem atenção no que está sendo falado. Para quê? É para que você vire um médico? Não, é para que você tenha um entendimento, porque você pode salvar uma vida com uma palavra amorosa, com uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, uma palavra de edificação. Você pode salvar uma vida. Você pode tirar essa pessoa do calabouço da escuridão. Você pode tirar essa pessoa, muitas vezes até uma pessoa próxima a você. Então a depressão é dessa forma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão será a segunda causa de incapacidade em 2020. Estamos em 2020, então já é
em 2020 a segunda, preste atenção, causa de incapacidade em 2020. E prevê-se que em 2030 seja a primeira causa de mortalidade e morbilidade a nível mundial. Então, a depressão é um estado intenso e perversivo de sofrimento, dado que nas recaídas em estados depressivos ocorrem com elevada frequência e de primordial importância reconhecer, identificar os primeiros sinais e procurar ajuda. Falamos da ansiedade, demora-se a procurar ajuda, demora-se a trazer a essência daquilo que realmente a pessoa tem, aquilo que a pessoa está passando, aquilo que a pessoa está tendo entendimento daquilo que ela pensa que é outro tipo de problema e não é algo terrível, que está minando a sua mente, trazendo prejuízo para o seu local de trabalho, para a sociedade que está à sua volta, para os seus parentes, para os seus filhos, as suas esposas e para a sua casa e para o seu local de trabalho. E isso é difícil. Então, médica, psicológica e amigos, para que o seu trabalho se inicie o mais precoce possível, o mais rápido possível. Apresenta-se como um estado que tende a ser recorrente e frequente, crônico, sendo necessário muitas vezes terapêutica, médica, psicoterapia e até outras ações completamente, como grupos psicoeducativos durante vários anos, incentivando-se a inclusão de famílias, amigos, entidades pastorais tão nucleares para que o bem-estar, muitas vezes desinformados, outras vezes partilhados, o peso deste estado doloroso. Então é algo que traz melancolia para os irmãos. Nós vamos falar o que é a depressão, qual é a frequência, quais são as causas, o que fazer, terapêutica com medicamentos antidepressivos, diferenças entre os antidepressivos. Os antidepressivos são drogas. Quanto tempo demoram os antidepressivos a atuar? Os sintomas, os antidepressivos melhoram? Em que dose se toma os antidepressivos? Então nós vamos falar sobre a depressão. Tema maravilhoso e polêmico, né? Porque traz muitas controvérsias e isso traz muito problema para a vida daquele que adquiriu esse mal. O que é a depressão? A depressão é uma perturbação no estado do humor que atinge a esfera dos interesses Então eu fico observando, é fácil? Não é fácil. Então a depressão, ela é terrível. Então eu tenho que ter esse cuidado, tenho que ter esse interesse, entendeu? Então vontade da capacidade cognitiva e a regulação dos instintos não deve ser confundida com o sentimento de tristeza. Muitas vezes a pessoa está triste, ali, melancólica, está com aquela tristeza e a pessoa tenta fazer a pessoa sorrir, acha que é só uma falta de estímulo, de conversar, mas não, a pessoa já está ali desmobilizada, já está desmontada, já está praticamente perdida. Então a autoestima lá embaixo, não consegue mais se levantar e fica ali toda a vida daquele jeito, como uma pessoa moribunda. E o que me chama a atenção é o tato que temos que ter com essas pessoas, irmãos. A preocupação é muito intensa, porque precisamos fazer algo, trazer algo como resposta para a vida dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades.
Então o que me chama a atenção é, na depressão, os sintomas tendem a persistir durante um certo tempo, pelo menos 2 semanas seguidas, durante a maior parte dos dias e do dia, e podem agrupar-se de forma variável em cada pessoa, sendo os mais frequentes os seguintes: sentimento de tristeza, vazio e aborrecimento. Não pode falar nada, que já aborrece, estressa, já fica na agonia. Sensações de irritabilidade, qualquer coisinha que você fala já se irrita, já tem problema. Tensão ou agitação, muito tenso, você vai falar, já está agitado, já está esbravejando. Então, sensações de aflição, preocupação, insegurança e medo. Um dos medos, tenho medo disso, medo daquilo, não posso sair de casa, não ando mais de carro, não ando mais de ônibus, e se estou a pé, tenho medo disso mesmo. Então, é algo infundado, é coisa assim que a pessoa continua, sabe? Aí a diminuição da energia, fadiga e lentidão. Agora eu estou depressivo, eu estou fadigado, eu não estou aguentando nem levantar minha perna, parece que a minha perna quebrou, parece que meu lado parou, e isso é difícil. Então, perda e interesse de prazer nas atividades diárias. Não consigo lavar louça, não consigo mais limpar a criança, não consigo mais dar banho nos meninos, não consigo mais sair de casa, não consigo fazer comida, não consigo nem comer. E o que fazer numa situação como essa? Qual é a perspectiva de vida de uma pessoa dessa? Então, a perturbação no apetite, do sono, do desejo sexual, o maridão está lá, né? Dá aquele fogo todo e procura a mulher quer saber, não, meu bem, eles querem estar lá que eu mexo mais não. E aí se traz conflito familiar, porque o marido quer estar ali comparecendo e a mulher não quer comparecer de jeito nenhum. Então traz um problema no desejo sexual, e dorme demais, e é constrangida demais. Então, e variações significativas do peso, né? Mais frequentemente no sentido de diminuição, podendo contudo ocorrer aumento. Então, eu posso emagrecer de uma forma ruim e posso engordar de uma forma perversa. Então eu tenho que ter um cuidado, um controle. É difícil, irmãos. Talvez falando aqui é fácil, mas não é fácil. Nem falar é fácil. Por quê? Porque temos que ter cuidado naquilo que estamos falando. Nos preparamos para esse aspecto, para que os irmãos possam ter um entendimento do que é a depressão. Falamos dos aspectos da ansiedade, dos distúrbios que a ansiedade traz, até chegar praticamente um ser depressivo. Não tenho mais vontade de fazer nada, não tenho vontade de lavar nem o rosto, escovar o dente, nada. Estou paralisado, petrificado, estou sem nenhuma vontade de nada. Então, pessimismo ou perda de esperança. A primeira coisa que acontece, e essa é a minha preocupação, quando a pessoa começa a perder a esperança nas coisas. Aí entra o será, entra o amigo que diz que a pessoa está com preguiça. E fulano, como é que tá? Tá vagabundando, não quer saber mais de trabalhar, nem conversa mais conosco, não vem jogar mais uma bola, não fofoca mais. Depressivo. Depressão, doença do século. Já estamos falando aqui 1 hora e 20 minutos, e o programa é que falamos 2 horas no máximo, para trazer a essência para os irmãos de algo que é maravilhoso para nossas vidas, que é nos preparar para os dias maus, para as coisas ruins que vêm sobre a vida do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente. Cuidado com a vida que você está tomando, cuidado com aquilo que você está fazendo. Então, quando você começa com um sentimento de culpa, de autodesvalorização, ninguém me ama, ninguém me quer,
meu marido só me dá pedrada, só me dá patada, meu chefe só me dá tijolada, não consigo nem trabalhar, porque eu chego lá, minha autoestima cai, porque eu não tenho mais condição de trabalhar. Se estou ali no call center, não consigo mais atender as ligações. Se estou ali no hospital, passei na faculdade, agora eu sou administrador, não consigo mais administrar nem a minha própria vida. Estou numa situação de desmotivação total. Essa é a depressão. Mas o problema é aonde isso vai chegar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar para você o que é que vocês têm que fazer, quais são os princípios que podem mudar na vida de uma pessoa, quando a pessoa começa a injetar medo sobre a sua própria vida, insegurança, trazer aquilo que era uma particularidade tão intrínseca sobre a sua vida, e traz agora tristeza, melancolia, perda de apetite, não consegue mais se lavar, não consegue mais cortar sua unha, escovar o seu cabelo, passar um algo, uma base no rosto, não consegue mais nada, está desmotivada. O homem está cabeludo, barbudo, outrora era formoso, as mulheres bonitonas, os homens bonitões, estavam ali todos na expectativa de ter uma vida gloriosa, e de repente tudo cai por água abaixo, como se fosse um castelo de carta. Tudo se dissolve, e aí a vida que outrora era gloriosa começa a ser uma vida de tristeza, de melancolia, e foge o controle de todas essas coisas. Então nessa noite nós buscamos trazer essa essência para nossas vidas. Falamos sobre a ansiedade, estamos falando sobre a depressão, sobre o cuidado, sobre aquilo que pode vir sobre as nossas vidas. Vamos lá, olha só um exemplo. Não diga, não ligo a nada, nada, nada me alegra, sem gosto nem de me arranjar, nem de sair, nada, não tenho vontade de fazer a minha vida, nada. Então, como é que eu posso ter uma vida dessa, irmão, onde nada está me contemplando? O que me chama a atenção é essas coisas. Temos que ter um cuidado muito glorioso e grandioso. O que me chama a atenção é nada, não tenho alegria nenhuma, tanta tristeza, não tenho uma escura, quero morrer, andar neste mundo não dá interesse nenhum. Então agora a pessoa está procurando a morte. Como lidar com aquele que agora está sendo morto, querendo tirar a sua própria vida? Como lidar com essas pessoas que estão passando por essa adversidade? É difícil, irmãos. É difícil você ver tais coisas. O que me chama a atenção é como é que as pessoas podem chegar a esse ponto de tirar a sua própria vida por causa de nada, porque não conseguiu desvencilhar do mal. E isso vai acontecer, isso pode trazer projetos ruins. Então, estou cansado, muito cansado, não faço nada de jeito. Então, sinto a cabeça oca, sinto-me impedida, comprimida. Então, olha a situação de um depressivo, e essas coisas vai trazendo problemas terríveis. Foram alguns exemplos que damos, e falamos algo maravilhoso e memorável, trazendo a essência de algo para a vida daquele que está ouvindo essa palestra, que está trazendo isso como um contexto para a sua vida. E muitas vezes você conhece alguém que está depressivo, mas você nunca teve a possibilidade de chegar perto dele sem saber o que fazer, quais serão a conversa, qual seria a sua condição de se chegar mais perto para entender o que está se passando sobre a vida daquela pessoa, que era um bom amigo, e era uma pessoa que tinha muitas palavras de incentivo, de encorajamento, e hoje não consegue nem se encorajar a si mesmo. Então, algumas depressões aparecem associadas
a fase de excitação, euforia, nas quais o estado do humor é persistentemente elevado, expansivo. Entusiasmo é incandescente e indiscriminado, ou até também irritável. São estados depressivos que se encontram relacionados com a perturbação bipolar. Hoje de manhã eu estou alegre, de noite, meio-dia estou bravo, de noite estou explodindo. Então, uma atitude bipolar, cada hora é um jeito, cada minuto é de um jeito, cada fala é de uma forma, e aí começa a trazer todo tipo de tristeza, irmãos. Então a depressão é diagnosticada considerando o todo da pessoa, no sentido físico, psicológico e social. Ataca esses três quesitos. No físico, né? Começa com a fisionomia diferente, deturpada, algo difícil de acreditar, com uma pessoa que tinha uma fala gloriosa, que até cantava hinos maravilhosos, agora está depressivo. E aí a gente não entende como é que isso pode acontecer. Eu me lembro que um dia desse eu estava vendo na internet e de repente descobri que o pregador Lu, que é um cantor, que tem um estilo de, né, que canta umas músicas tipo rap, e onde tem milhares e milhões de seguidores, de repente estava depressivo. Um homem que tem dinheiro, tem uma família linda e agora está depressivo. E eu fico assim, é algo impensável até você saber, achar que uma pessoa daquela vai estar depressiva. Mas é algo que vai entrando aos poucos, irmãos. A depressão é algo que vem sendo construída para depois ser algo destrutivo na vida daquele que pega esse mal terrível. Esse é o cuidado que eu tenho que ter, quer dizer, pode alcançar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma depressão, pode ter uma ansiedade grave sobre a sua vida. Qualquer pessoa pode ter um jeito de dar cabo à própria vida, porque não tem mais segurança naquilo que ele faz, não tem mais interesse naquilo que ele projetava, ele não tem interesse mais naquilo que falam ao seu redor. Pode falar o que quiser, não ligo mais. Pode até zombar de mim que eu não ligo mais. Então, cuidado. Então, isso é terrível. Preste atenção. Convém ter presente que os sintomas depressivos podem fazer parte do quadro de outras doenças, como doenças de Parkinson, quer dizer, o mal do Parkinson, ó, tremendo, doenças da tireoide. Então, suprarrenal, problemas graves renais e outras, resultado do uso de certas substâncias, álcool e drogas, e de alguns medicamentos para pressão arterial, hormonais e outros. Por isso, o médico pesquisa não só os acontecimentos traumáticos da vida de uma pessoa, mas também os medicamentos que está a tomar. Quer dizer, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu tomo. Eu conheço pessoas que têm uma dor, ibuprofeno, tem uma dor e vai tomando, e isso vai trazendo problemas graves para a vida daqueles que auto se medicam, sem nenhuma prescrição médica, sem nenhum interesse de passar pelo médico. Então, vamos lá, vamos falar algo aqui maravilhoso, para que nós podemos entender o problema da depressão. Então, certos períodos da vida, como a infância e a adolescência e a essência, podem facilitar o desencadeamento de crise depressiva. Na mulher, o período pós-parto e a menopausa podem
predispõe à depressão. Eu me lembro que eu vi várias pessoas matando seus próprios filhos depois que nascem. Pega os filhos e joga numa privada, pega os filhos, põe numa caixa e deixa lá morrendo, queimado no sol ou no frio excessivo, como relata as televisões, as reportagens que vêm trazendo todo tipo de torpeza das mulheres que têm depressão com esse parto. Então preste atenção, qual é a frequência que isso acontece? Vamos chegar lá, mais uma pesquisa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que globalmente 350 milhões de pessoas sofram, e 350 milhões de irmãos, de pessoas no mundo têm depressão. É muita gente depressiva, irmãos. 350 milhões de pessoas estão ali enclausuradas nas suas casas, com síndromes, com problemas, com dificuldades, perda de trabalho, perda da condição social, familiar, sexual. Isso é terrível. E o que me preocupa são essas coisas. Então observem que a Organização Mundial fala, irmão, que no mundo todo há 350 milhões de pessoas que sofrem e estão no estado depressivo. O que me chama a atenção são essas coisas, são esses projetos que podem vir sobre a vida das pessoas, da humanidade. Então eu estou preocupado porque direto as pessoas me procuram, pessoas me ligam: pastor, vem aqui orar, porque a pessoa está depressiva, a pessoa está ansiosa, está com ansiedade crônica, e nós vamos lá fazer esse papel de enviado, que é orar uns pelos outros, buscar a essência daquilo que é para nós. E quando o diagnóstico vem, sabemos que o médico vai delegar agora a situação, ele vai ter um entendimento melhor do que nós, porque foi formado naquele quesito. Os psiquiatras, os psicólogos vão formular isso com mais exatidão, com mais propriedade. Então, estamos aqui para falar para os irmãos que esse quadro é lamentável, mas eu preciso falar isso, porque isso toca o meu coração. Da mesma forma que eu vou trazer uma palestra para jovens e vejo que os jovens para qual eu estou falando é aqueles que estão na droga, é aqueles que estão no álcool, é aqueles que estão praticando roubos e fazendo homicídios. Então esses são as pessoas que vêm para tentar e dizer que precisa de ajuda. E os depressivos também da mesma forma trazem coisas difíceis. Então a relação, a morbidade são as doenças infecciosas e as doenças mentais normalmente, a depressão inclusive sobre as crianças e adolescentes. Irmãos, pensa numa coisa tenebrosa, é você cuidar de uma criança depressiva. Pense numa coisa difícil, é você ir lá numa casa de riquezas, de patrimônios fora do normal, do padrão que a gente é acostumado a ver, e chega lá o filho do magnata, do administrador de empresas, o filho do delegado de polícia, do comandante da PM, está lá depressivo, sem conseguir se levantar. O que me chama a atenção é isso. Irmão, que dificuldade, irmãos, que dificuldade. E eu fico observando essas coisas. Olha quantas pessoas estão depressivas no planeta, 300